Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Neste vídeo aqui a gente vai estudar redação oficial para o concurso público aí de Diadema, agente administrativo e outros cargos que pedem redação oficial. No edital está até descrito o que pede mais ou menos, memorando, relatórios, atas. Então a gente vai trabalhar em cima do que o edital está pedindo. Claro que para outros concursos também é válido. O material de estudos está na descrição do vídeo, uma postagem e também uma página onde tem os PDFs de todos os materiais, inclusive redação oficial. Vamos lá. Vamos lá, redação oficial do cargo de agente administrativo de Diadema. Essas são as características da redação oficial: impessoalidade, linguagem, formalidade, padronização e concisão. Impessoalidade: a redação oficial deve ser isenta de interferência da individualidade. O tratamento impessoal que deve ser dado aos assuntos que constam das comunicações oficiais decorre da ausência de impressões individuais de quem comunica, da impessoalidade de quem recebe a comunicação e do caráter impessoal do próprio assunto tratado. Linguagem: o texto oficial requer o uso do padrão culto da língua. Padrão culto é aquele em que se observam as regras da gramática formal, se emprega o vocabulário comum ao conjunto dos usuários do idioma. A gente vai fazer aqui, obviamente, em português, né? A obrigatoriedade do uso do padrão culto na redação oficial procede de fato de que ele está acima das diferenças lexicais, morfológicas ou sintáticas regionais, dos modismos vocabulares, das idiosincrasias linguísticas, permitindo, por essa razão, que se atinja a pretendida compreensão por todos os cidadãos. A linguagem técnica deve ser empregada apenas em situações que a exijam. Formalidade: as comunicações oficiais devem ser sempre formais, não só ao correto emprego deste ou daquele pronome de tratamento, mais do que isso. A formalidade diz respeito à polidez e à civilidade. Padronização: a clareza de digitação, o uso de papéis uniformes e a correta diagramação do texto são indispensáveis à padronização. Concisão: a concisão é uma qualidade do texto, principalmente o do oficial. Conciso é o texto que consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. A concisão é, basicamente, economia linguística. Isso não quer dizer economia de pensamento. Isto é, não se devem eliminar passagens substanciais do texto no afã de reduzi-lo em tamanho. Trata-se exclusivamente de cortar palavras inúteis, redundâncias, passagens que nada acrescentem ao que já foi dito. Deve-se perceber a hierarquia de ideias que existe em todo o texto de alguma complexidade, ideias fundamentais e ideias secundárias. Essas últimas podem esclarecer o sentido daquelas, detalhá-las e exemplificá-las. Mas existem também ideias secundárias que não acrescentam informação alguma ao texto, nem têm maior relação com as fundamentais, podendo por isso ser dispensadas. Clareza: a clareza deve ser a qualidade básica de todo o texto oficial. Claro é aquele texto que possibilita imediata compreensão pelo leitor. A clareza não é algo que se atinja por si só. Ela depende estritamente das demais características da redação oficial. Para ela concorrem a impessoalidade, que evita a duplicidade de interpretações que poderia decorrer de um tratamento personalista dado ao texto, o uso do padrão culto de linguagem, princípio de entendimento geral e, por definição, avesso a vocábulos de circulação restrita, como a gíria e o jargão. A formalidade e a padronização que possibilitam a imprescindível uniformidade dos textos. A concisão que faz desaparecer do texto os excessos linguísticos que nada lhe acrescentam. É pela correta observação das características que se redige com clareza. Contribuirá ainda a indispensável releitura de todo o texto redigido. A ocorrência
em textos oficiais de trechos obscuros e de erros gramaticais provém principalmente da falta da releitura que torna possível sua correção. Então é importante sempre, depois que escrever uma redação oficial, um texto oficial, fazer a releitura você mesmo ali, procurando encontrar algum erro e já corrigir antes da emissão deste documento oficial. A revisão atenta exige necessariamente tempo. A pressa com que são elaboradas certas comunicações quase sempre compromete sua clareza. Não se deve proceder à redação de um texto que não seja seguida por sua revisão. Não há assuntos urgentes, há assuntos atrasados. Diz a máxima. Evite-se, pois, o atraso com sua indesejável repercussão no redigir. Memorando, definição e finalidade. O memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação eminentemente interna. Sua característica principal é a agilidade. A transmissão do memorando em qualquer órgão deve pautar-se pela rapidez e pela simplicidade de procedimentos burocráticos, para evitar desnecessário aumento do número de comunicações. Os despachos ao memorando devem ser dados no próprio documento e, no caso da falta de espaço, em folha de continuação. Forma e estrutura. Quanto à sua forma, o memorando segue o modelo do padrão ofício, com a diferença de que o seu destinatário deve ser mencionado pelo cargo que ocupa. Exemplos: ao senhor chefe do departamento de administração, ao senhor chefe para assuntos jurídicos. Então, é uma comunicação interna que precisa ser feita na repartição, ou no setor público, ou até mesmo na empresa. E sempre que é interno, é o memorando. Se esse documento, se essa comunicação é externa, não passa a ser um memorando mais, aí já é um ofício. Só que no edital do concurso não está pedindo ofício, está pedindo só o memorando. Então, este aí é o memorando. Ata é um registro escrito sobre todos os acontecimentos e assuntos debatidos durante uma reunião ou outro tipo de assembleia. A ata se configura como uma modalidade textual da linguagem escrita, utilizada principalmente no contexto profissional para manter o registro de decisões e argumentos que foram previamente apresentados durante as reuniões. Por ter uma utilização formal, as atas apresentam um conjunto de normas de produção que constituem a chamada redação técnica. Algumas das regras básicas para a produção de uma ata de reunião, por exemplo, são a ausência de abreviaturas, sem parágrafos ou alíneas, todos os números devem ser escritos por extenso, por exemplo, 23, você vai ter que escrever 23 por extenso. Não usar corretivos, sem rasuras ou emendas no texto. Verbos no pretérito perfeito do indicativo. Caso o redator da ata cometa algum erro durante a produção da mesma, este deverá utilizar uma partícula retificativa no texto, como por exemplo, aos 20 dias do mês de junho, digo, de agosto. Então você coloca a vírgula, digo, você usa esse digo aí, de 2016. No entanto, caso o erro seja percebido depois de lavrada a ata, a correção deve ser feita em forma de errata. Por exemplo, onde se lê junho, leia-se agosto, lá no final da ata. A partir do seu sentido figurado, uma ata ainda pode representar um relato, crônica ou resenha feito em formato de narrativa e com base em acontecimentos verídicos e factuais. Alguns dos principais sinônimos da ata são resumo, súmula, registro e relatório. Então a ata, normalmente você vê, vamos fazer a ata na reunião, vai ter uma reunião, vamos fazer a ata. Esta ata é feita sem parágrafos, sem pausas, vamos dizer assim, é um texto corrido mesmo, é um bloco só. Então não existe parágrafo, não existe alíneas, nem abreviatura, nem nada. É um texto corrido, a ata assim é bem tranquila de identificar. Atestado. Atestado é o documento em que se confirma ou assegura a existência ou inexistência de uma situação de direito, de que se tem conhecimento, referente a alguém ou a respeito de algum fato ou situação. Consiste em dizer por escrito, afirmando ou negando que determinada coisa ou algum fato referente a alguém correspondente à verdade e responsabilizar-se assinando o documento. Características.
No serviço público, o atestado é firmado por funcionário que, em razão de seu ofício ou função, tem reconhecida credencial para fornecê-lo. Na empresa particular, o atestado é fornecido por alguém que exerce posição de chefia compatível com a afirmação de prestar e com a destinação do atestado. O papel em que é redigido o atestado deve conter o timbre ou carimbo do órgão público ou da empresa que expede. O atestado, diferentemente de declaração, costuma ser expedido à solicitação do interessado, formulada por escrito ou verbalmente. A redação de um atestado apresenta comumente a seguinte ordem: título, isto é, palavra atestado em maiúscula, então tem que estar atestado bem grande em cima, nome e identificação da autoridade que emite, que também podem ser expressos no final após a assinatura, e de pessoa ou órgão que solicita. Texto sempre sucinto, claro e preciso, contendo aquilo que se está confirmando ou assegurando. Local e data na margem direita do texto, assinatura, nome, cargo ou função de quem atesta à direita ou no centro. Assinatura, nome e cargo ou função de quem atesta à direita ou no centro. Em geral, o atestado é emitido em favor de alguém, declarando algo sobre essa pessoa. Então, vamos imaginar aí que um estagiário precisa comprovar, uma pessoa precisa comprovar que fez estágio na prefeitura. Aí vai no setor responsável, RH, fala, eu preciso que vocês emitam um atestado comprovando que eu fiz aqui um estágio aí. Alguém responsável lá vai fazer esse atestado, falando fulano de tal, fez estágio aqui, do período de tal a tal, dou fé, enfim, pode ser que tenha dou fé também, isso vai depender de como é feito o atestado, mas é sempre um funcionário público responsável que vai fazer esse atestado aí e terá a identificação dele também com o carimbo, com a descrição do cargo e assinatura e, claro, o timbre da prefeitura. Requerimento. O requerimento é um documento encaminhado por um particular à autoridade ou ao órgão público para solicitar, requerer algo a que julga ter direito legal. Sempre que possível é conveniente citar a lei, decreto ou ato administrativo que justifica legalmente o que se está requerendo. Para maior objetividade e simplificação, o fecho do requerimento pode ser dispensado. Se, no entanto, ele for usado, deve ser simples e direto. Os fechos usuais estão no quadro abaixo e podem ser empregados sob a forma abreviada. Aqui tinha um quadro. Na pesquisa que fiz na internet não achei necessário ter esse quadro aqui. Não vai ser assim que vai cair a questão. Se for, aí, continuando, se for necessário citar a lei ou decreto que ampara legalmente o pedido, introduz-se essa informação logo após a palavra requerer. Assim, requerer de acordo com a lei de data tal. Relatório. O relatório contém informações sobre tarefas executadas ou sobre fatos ou ocorrências, inquéritos e sindicâncias. Só recebem essa designação aqueles documentos que apresentam certas características formais e estilísticas próprias, título, abertura, origem, vírgula, data, vocativa, etc. e fecho, saudações protocolares e assinaturas. O relatório, normalmente, por exemplo, se tem um processo administrativo, é feito um relatório, então ele tem que ter essa estrutura que a gente está estudando aqui. A estrutura do relatório compreende, além da abertura do fecho, introdução, indicação do fato investigado, do ato ou da autoridade que determinou a investigação e da pessoa ou funcionário disso incumbido, renuncia, portanto, o propósito do relatório. Desenvolvimento, texto, núcleo ou corpo do relatório, relato minudente dos fatos apurados, indicando-se a data, o local, o processo ou método adotado na apuração, discussão, apuração e julgamento dos fatos, conclusão e recomendações de providências ou medidas cabíveis. Alguns relatórios costumam incluir ainda material ilustrativo, diagramas, mapas, gráficos, desenhos, etc., que podem vir incorporados no texto ou sob a forma de apêndice e anexos. Declaração. Dá-se o nome de declaração ao documento em que se afirma ou nega alguma coisa a respeito de determinado assunto. É emitida por pessoa física, por órgão público e por empresa ou instituição privada. Características.
Enquanto o atestado costuma ser expedido em favor de alguém, a declaração é feita em relação a alguém, podendo ou não ser-lhe favorável. A estrutura da declaração é praticamente igual à do atestado. Se o declarante for pessoa física, o papel dispensa timbre e carimbo, mas é exigido o RG e CPF, além do reconhecimento da firma em cartório. Então, aqui para finalizar, vamos ver os pronomes de tratamento, que também está previsto no edital, aí finalizou. Redação oficial, tá tudo aqui. Depois a gente pode explorar questões, e aconselho que você procure questões também. Vossa Excelência, onde que você vai usar a Vossa Excelência? Para as seguintes autoridades do Poder Executivo. Você vai usar a Vossa Excelência para o Presidente da República, para o Vice-Presidente, ministros de Estado, governadores e vice-governadores de Estado e do Distrito Federal, oficiais generais das Forças Armadas, embaixadores, secretários executivos de ministérios, secretários de Estado dos governos estaduais, chefe da Casa Civil e da Presidência da República, chefe do Gabinete da Segurança Institucional, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, advogado-geral da União e o chefe da Corregedoria-Geral da União. Também prefeitos municipais. Se cair na prova, como que é o pronome de tratamento do prefeito? Vossa Excelência. Tá? Se tiver alguma coisa muito maior lá, não é. Do Poder Legislativo, são Vossa Excelência os deputados, senadores, ministros do Tribunal de Contas da União, deputados estaduais e distritais, conselheiros dos Tribunais de Contas estaduais, presidentes das câmaras legislativas municipais, e aí, Poder Judiciário, quem é Vossa Excelência? Ministros dos Tribunais Superiores, membros de tribunais, juízes, auditores da Justiça Militar. O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos chefes de poder é Excelentíssimo Senhor, seguido do cargo respectivo. Excelentíssimo Senhor Presidente da República. Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional. Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal. No envelope, o endereçamento das comunicações dirigidas às autoridades tratadas por Vossa Excelência terá a seguinte forma: a Sua Excelência, o senhor fulano de tal, a Sua Excelência, o senhor senador fulano de tal, e assim vai, né? Bem tranquilo aqui. Aí continuando, Vossa Senhoria é empregado para as demais autoridades e para particulares. O vocativo adequado é senhor fulano de tal. No envelope deve constar o endereçamento ao senhor fulano de tal. Este Vossa Senhoria seria o você que a gente usa. Se cair na prova, o vereador, como que vai ser o tratamento do vereador? Olha só. Observação, pronome de tratamento para vereadores. O uso do pronome de tratamento Vossa Senhoria, abreviado. Aqui, ó, Vossa Senhoria, assim que é a abreviação para vereadores. Então, para vereador, Vossa Senhoria. Na Câmara Municipal de Vereadores, somente é Vossa Excelência o presidente da Câmara, né, de acordo com o manual de redação da Presidência da República. Então, o presidente da Câmara é Vossa Excelência. O restante é Vossa Senhoria. Claro que eles lá, dentro da Câmara, tratam, os vereadores tratam um ou outro como Vossa Excelência. Mas não é, na redação oficial, Vossa Senhoria. Estou frisando isso aqui porque acredito que possa cair uma questão assim em forma de pegadinha. E é isso. Espero que tenha gostado. Em breve a gente vem com mais estudos aqui para esse concurso de agente administrativo. Até a próxima. Valeu.